Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então agora terminar a parte de termodinâmica no nível Física 2. Na última aula falamos sobre o livre caminho médio e o teorema de equipartição de energia. Vamos então agora finalizar a termodinâmica com a segunda lei da termodinâmica, o conceito de entropia e máquinas térmicas. Bom, a bibliografia básica do curso é sempre o livro do Moisés, curso de Física Básica, volume 2. Santo do dia tem 3 principais: São Pancrácio, que viveu de 289 a 303, Santa Joana de Portugal, que viveu de 1452 a 1490, e Santo Epifânio de Salamina, que viveu de 310 a 403. Bom, para começar, eu vou dar uma revisão nos conceitos iniciais que eu falei de termodinâmica, que é os conceitos de processos reversíveis e irreversíveis. Bom, você naturalmente, tem alguns processos que a gente considera que são irreversíveis. Por exemplo, um gelo derretendo numa bandeja de metal devido à condição do calor, ele nunca vai naturalmente, sem que você forneça uma energia externa, por exemplo, colocando a água derretida de volta no refrigerador, ele nunca vai naturalmente virar gelo novamente. Então, esse é um processo que a gente chama de irreversível, Porque para você fazer que ele naturalmente volte ao estado inicial, você precisa de uma energia externa ao sistema. Então, outro exemplo. Vamos supor que para aquecer 1 grama de água, 1 grau Celsius, você gaste 1 quilocaloria. Será que você teria que gastar a mesma 1 caloria para esfriar 1 grau Celsius essa mesma 1 grama de água? Não. Então é um processo reversível. Por que então um navio que anda no oceano, ele não poderia usar a troca de calor com o oceano de forma a resfriar seus motores, e com isso seria praticamente uma forma infinita de energia, já que o oceano é gigantesco. Isso também não ocorre. Ou então, por que quando você tem um objeto se movendo e ele para pelo atrito com o solo? Por exemplo, alguém andando de skate. O atrito transfere energia mecânica do objeto em energia térmica, em calor, que vai trocar calor com o meio. Por que não pode acontecer o processo inverso de você retirar calor do meio e fazer um objeto com isso andar? Esse processo não ocorre. Você nunca vai ver, por exemplo, o chão perdendo calor e fazendo um objeto andar da mesma forma que um objeto para de andar, porque ele perde energia com o meio pelo atrito em forma de calor. Porque também a gente fala muito que a gente tem as campanhas de economizar energia com chuveiro, com geladeira e tal. Mas por que a gente tem que economizar energia se supostamente a energia se conserva? De acordo com Lavoisier, de acordo com a lei de conservação de energia na física, na química, etc. Então, é um conceito que fica meio ambíguo, Como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso fazendo a distinção entre processos reversíveis e irreversíveis, Então, a segunda lei da termodinâmica trata sobre a entropia. Só que antes de definir a entropia, eu vou falar mais especificamente de processos reversíveis e irreversíveis e de máquinas térmicas, porque é algo que faz mais sentido. E também é a forma que está no Moisés didaticamente, então vou fazer dessa maneira. A segunda lei foi proposta por Clausius e Thomson em 1850 e 51, respectivamente, e ela sempre esteve ligada a como calcular o rendimento de uma máquina térmica, porque na época estava tendo a segunda revolução industrial, as máquinas a vapor, a todo vapor, desculpa o trocadilho, e com isso estudava como formar um motor ou um refrigerador que tivesse o melhor rendimento possível, Para isso, então, foi considerado uma experiência
Vamos supor que eu... outro exemplo interessante. Tem uma experiência, que é a experiência de Joule, antes de entrar nas máquinas térmicas. A experiência de Joule é o seguinte: você tem um pistão, e você tem um peso que pressiona esse pistão, e esse peso move as pás que vão com isso ganhar calor e gerar movimento, e com isso gerar energia. Por que você não pode fazer o contrário e a água perder calor, se resfriar e com isso fazer com que as pás voltem à sua posição inicial? Por que isso não pode? Justamente porque é um processo irreversível, né? Que tem perda de energia para sempre. Então vamos considerar uma experiência simples. Eu tenho aqui um recipiente de paredes diatérmicas, ou seja, ele não troca. Então com isso, vamos supor que eu tenho a pressão desse gás dentro do recipiente seja P1 e a pressão atmosférica P0, sendo que P1 é maior que a pressão atmosférica. Ele faz um processo isotérmico, ou seja, não tem variação de temperatura. Ele se expande, ou seja, ele contrai o pistão para cima, realizando o trabalho, né? E para realizar esse trabalho, ele troca calor com o meio externo, recebendo então uma quantidade de calor ΔQ. Bom, se ele é isotérmico, ele não tem energia interna. A energia interna é uma função de estado que depende só da temperatura. Com isso, então, esse processo ele é irreversível. Para a gente fazer uma máquina térmica, a gente precisa que os processos sejam reversíveis, porque a gente precisa que eles operem em ciclos. O mais famoso, né, o ciclo do motor de combustão interna, ele tem 4 ciclos, né, que é quando o gás entra pela uma dos orifícios e comprime o pistão. Então, ele comprimindo o pistão, ele vai realizar trabalho. E aí, então, primeiro é a entrada do gás. O segundo é a compressão. Depois vai ter a explosão, que vai ser quando a pressão não vai aguentar e vai ter a explosão devido à pressão do gás, porque como aumenta a pressão, aumenta a temperatura, né? E por fim, o escape, quando a segunda válvula for aberta e os gases resultantes do processo químico e físico vão ser expelidos, né? Então, esse processo ele é cíclico, né? Ele acontece várias vezes. Então, para a gente ter uma máquina térmica, a gente precisa que o processo seja cíclico. Então, por exemplo, na experiência de Joule, uma maneira fácil de fazer com que ele seja cíclico é fazer com que as pás sempre voltem à altura inicial. Então, com isso, nós temos 2 enunciados muito importantes, que é o enunciado de Kelvin e o enunciado de Clausius. O de Kelvin diz que é impossível realizar um processo cujo único efeito seja remover calor de um reservatório térmico e produzir uma quantidade equivalente de trabalho. Então, nunca vai uma máquina térmica converter todo o calor dela em trabalho, sempre vai ter perda de energia, né? E Clausius falava que é impossível realizar um processo cujo único efeito seja transferir calor de um corpo mais frio para outro mais quente. O que isso quer dizer? Se esses princípios forem violados, o que você teria na prática? Se o princípio de Kelvin for violado, você teria um motor perpétuo com um motor miraculoso que tem 100% de rendimento, que converte 100% do calor da fonte quente em trabalho. E se você violasse o princípio de Clausius, você teria um refrigerador miraculoso em que todo o trabalho que você aplica no refrigerador tira todo o calor da fonte fria e passa para a fonte quente. Aqui vale um pouco mais de detalhes para falar de refrigeradores, porque antes disso, é só anunciar aqui então, uma curiosidade interessante que a gente não vê é que existe, né, a lei zero da termodinâmica, que um corpo sempre troca calor de um corpo mais quente para um corpo mais frio. A primeira lei, que é a lei da conservação de energia. A segunda lei, que é a lei da entropia.
entropia do universo de um sistema fechado sempre aumenta ou permanece constante. E a terceira lei, que fala que não é possível por qualquer série finita de processos atingir o zero absoluto. Só seria possível ter um refrigerador miraculoso se a temperatura da fonte fria fosse o zero absoluto, menos 273 graus Celsius. Como não é possível atingir, não existe refrigerador perfeito, né? Então, agora vamos umas continhas. Então, o esquema básico de uma máquina térmica seria, então, eu desenhar uma fonte quente e ter um calor, quantidade de calor QQ. Esse calor vai fluir em direção à fonte fria. E vai ficar então com uma quantidade de calor residual QF. E nesse processo será realizado um trabalho que vai definir então o rendimento da máquina térmica. Bom, para definir esse trabalho é simples porque você vai retirar a calor da fonte quente e jogar na fonte fria. Esse processo é realizar um trabalho. Logo, o trabalho é a diferença do calor da fonte quente com o calor da fonte fria. Simples assim. Para definir o rendimento, a gente chama uma grandeza adimensional Ni, que então seria o módulo. O rendimento ele pode ser expresso da seguinte maneira. Como ele é um percentual, você vai ter então o trabalho realizado sobre a energia inicial, né? Ou seja, a quantidade de calor da fonte quente. Só que como vamos então aqui isolar o calor da fonte quente, ele é trabalho mais QF. Logo, trabalho então, QQ menos QF, só que é tudo em módulo, né? Então, módulo calor da fonte quente, menos módulo calor da fonte fria, sobre módulo do calor da fonte quente. No entanto, existe uma forma que a gente pode relacionar essa quantidade de calor com a temperatura, mas não é algo que a gente pode fazer direto. Porque no ensino médio a gente aprende, né, que o rendimento também pode ser escrito como 1 menos TF sobre TQ. Só que essa fórmula aqui ela não é trivial, você tem que demonstrar ela. Então, como é que a gente faz isso? Porque, olha, essa fórmula aqui nada mais é que
Vamos tirar o módulo aqui e fazer, então, simplificar essa expressão. QQ sobre QQ, 1 menos QF sobre QQ. Só que isso aqui, transformar isso aqui, quantidade de calor e temperatura, não é algo que você pode fazer direto. Então, para você demonstrar isso aqui, eu tenho que partir de algumas fórmulas. Que primeiro a gente tem que definir, então, o que é o ciclo de Carnot. Carnot foi um físico francês que trabalhou muito com máquinas térmicas. Ele desenvolveu, então, o conceito da máquina de Carnot, que é a máquina que seria uma máquina térmica ideal com rendimento máximo. A teoria é que nenhuma máquina térmica pode ter o rendimento maior que o rendimento máximo de uma máquina de Carnot. Então, fazendo um diagrama PV aqui, como é que seria esse ciclo? Se uma máquina térmica sempre vai operar com duas fontes, né? Uma fonte quente e uma fonte fria, essa troca, esse processo que tem que ser cíclico, ele só ocorre se o calor trocado for entre objetos de mesma temperatura, logo tem que ser uma isoterma. Então, esse processo cíclico, que contém quatro fases, ele tem que necessariamente passar por duas isotermas e por duas adiabáticas, já que na adiabática não tem troca de calor com o meio. Então, para a gente representar esse ciclo, a gente representa então com duas isotermas e duas adiabáticas. É um processo cíclico, né? Então tem esse sentido C, B, D, A. Então, lembrando, né, das aulas anteriores, se é um processo isotérmico, então A e B e C e D são isotérmicos. E B e C, e D e A são adiabáticos. Lembrando então que para um processo isotérmico, ou seja, T igual a constante, quantidade de calor é igual N R T1 Ln VB sobre VA. E Q2 é igual a nRT2 Ln VC sobre VD. Então, para a gente achar rendimento, a gente tem que fazer então Q1 sobre Q2. Lembrando daquelas fórmulas de coeficiente diabático, né, da aula passada. VB, gama elevado a menos 1, T1 é igual a VC, gama elevado a menos 1, T2. Logo, VA elevado a gama menos 1, T1 é igual a VD elevado a gama menos 1, T2. Com essas duas formas, nós podemos relacioná-las de forma então que VB sobre VA
elevado a gama menos 1 é igual a BC sobre VD elevado a gama menos 1. Logo, VB igual a VC e VA igual a VD. Com isso, nós temos então que nós podemos fazer a equivalência Q1 sobre Q2 é igual a T1 sobre T2. E fazendo essa equivalência, podemos pegar essa fórmula aqui, que eu vou chamar de 1, e jogando na fórmula 1, nós temos então que o rendimento pode ser escrito como 1 menos TF sobre TQ. Isso para uma máquina térmica, né? Só que agora, nós temos também os refrigeradores. O refrigerador pode ser desenhado da seguinte forma. Temos aqui um reservatório quente. Temos aqui a fonte fria. Então, só que agora, ao invés de produzir trabalho, o trabalho vai ser realizado sobre o sistema para então conseguir resfriar o ambiente. Então, no caso da máquina térmica, você retira calor da fonte quente, transfere para a fonte fria. Nesse processo você realiza trabalho. Aqui o trabalho é realizado sobre o sistema de forma a retirar calor da fonte fria e transferir para a fonte quente. O exemplo mais clássico, né? A geladeira, como é que ela funciona? O trabalho é realizado por meio da energia elétrica, né? De forma a retirar calor da fonte fria, ou seja, o interior dela. Ele transfere então para a fonte quente. Qual que seria a fonte quente da geladeira? O ambiente e também aquela grade que fica atrás da geladeira que esquenta, né? Que muitas pessoas inclusive secam roupa nela, né? Então, ao invés de rendimento, nós temos um coeficiente de refrigeração ou coeficiente de desempenho, que é denominado por Kc, igual a QF, o calor da fonte fria, sobre o trabalho. Esse rendimento, ele sempre vai ser menor que 1, já que não existe máquina térmica com 100%. Já esse coeficiente de desempenho, ele sempre vai ser maior que 1. Com isso, nós temos então QF, trabalho, calor da fonte quente menos calor da fonte fria, ou seja, equivale a TF sobre TQ menos TF. Mas sobre refrigeradores, vale a pena falar um pouco mais na questão da teoria, porque um refrigerador, ele tem, todo refrigerador tem um chamado agente refrigerante, né? Que no caso pode ser feito de vários materiais, mas o que importa é que ele tenha um calor latente de vaporização muito grande. Por exemplo, amônia. Isso porque, para você retirar calor de uma fonte que já é fria, você precisa que tenha um calor latente de vaporização grande, e isso tem que ser feito a baixa pressão. Então, você vai vaporizar a substância a baixa pressão e na fonte quente vai liquefazer, né? Então tem um calor latente de liquefação que vai ser feito a alta pressão, né? Então, com isso, né, a gente pode voltar para a terceira lei
da termodinâmica, né, que fala que não é possível atingir o zero absoluto, como a terceira lei fala que não é possível atingir o zero absoluto, um refrigerador só seria perfeito, violando assim o enunciado de Clausius, se ele atingisse o zero absoluto. Com isso, bom, eu acabei cortando a aula, e não era para cortar, mas como já estava muito longa e eu me embaralhei um pouco nos tópicos, eu acabei reformulando um pouco, mas vai ser uma aula só. Bom, basicamente de máquinas térmicas, o que eu tinha esquecido de falar é só dar alguns exemplos no mundo real. Então, vamos fazer um exemplo aqui, né, que está no livro. Considerando então, vamos considerar uma máquina térmica que opera na sua fonte quente com a temperatura de 180 graus Celsius, ou seja, 453 Kelvin, e a temperatura da fonte fria, que no caso é a temperatura de ebulição da água, é 100 graus Celsius, ou seja, 373 Kelvin, né? Então o rendimento dela seria quanto? Seria TQ menos TF sobre TQ, diferença das duas, 453 para 373 é 80, sobre a temperatura da fonte quente, 453, aproximadamente 0,18, ou seja, aproximadamente 18% de rendimento. Bom, tem várias maneiras de você aumentar o rendimento de uma máquina térmica. Por exemplo, você pode considerar que uma máquina a vapor padrão, ela expele o vapor para a atmosfera, né? Ou seja, a pressão que ela vai estar submetida é a pressão atmosférica. Só que você pode fazer com que ela não opere, né, na temperatura de ebulição da água, mas opere, por exemplo, a temperatura ambiente. A temperatura ambiente é mais ou menos 23, 25 graus Celsius, né? E, então, mais ou menos 300 Kelvin. E você pode também aumentar o rendimento dela aumentando bastante a temperatura da fonte quente, né? Então, no caso de uma máquina térmica em que a fonte quente opera com 400 graus Celsius, ou seja, 673 Kelvin, qual que seria o rendimento? Então, 673 menos 300, 373, sobre 673 dá mais ou menos 55% de rendimento. Então, imagina a diferença de temperatura da fonte quente para a fonte fria para você conseguir ter um rendimento grande de 55%, quem dirá 70%, 80%. Então, só para ter um padrão de comparação, as turbinas a vapor mais modernas operam com mais ou menos 50% de rendimento, motor a gasolina 25% e motor a diesel 40%. Bom, agora então vamos finalizar introduzindo o conceito de entropia. A entropia é uma grandeza um pouco difícil de se definir, porque muitos falam que é o grau de desordem do sistema, é o grau de bagunça do sistema, mas seria algo mais profundo relacionado à irreversibilidade dos processos termodinâmicos na realidade. Então, uma melhor definição seria, por exemplo, definir como o grau de dissipação de energia de um processo irreversível, por assim dizer. Mas seria melhor defini-la como um conceito muito bonito na termodinâmica, que é
que como os processos, por exemplo, a gente trabalha na mecânica, a gente, entre aspas, está considerando que o processo é reversível, né? Então, eu posso considerar tanto um estudo do movimento em uma direção quanto do outro, eu vou só mudar o sinal. Agora, na realidade, a gente não pode considerar isso, porque, como o exemplo do atrito é o mais interessante, né? Um objeto que tem um movimento, ele para por atrito trocando calor com o meio, você nunca vai ver ele, o meio, retirar calor dele mesmo, ser retirado o calor do meio de forma natural e transferir calor a esse objeto de forma que ele obtenha um movimento. Isso nunca vai acontecer. Então, esse processo é irreversível. Logo, se ele é reversível, o conceito de presente, passado e futuro fica bem definido, porque se a entropia sempre aumenta, que é a segunda lei, ds maior ou igual a zero, a entropia ela é igual a variação de entropia só é igual a zero se o processo for reversível. Se ele for irreversível, ela sempre vai ser maior que zero, porque a entropia do sistema, do universo, sempre aumenta. Com isso, a gente pode considerar que o universo, aqui não vou entrar em mérito de qual teoria cosmológica do surgimento do universo está correta, mas vamos considerar então que a teoria do Big Bang está correta, em que tudo no início era um grande concentrado de matéria, espaço-tempo, num ponto infinitamente minúsculo, com entropia mínima, né? Logo, ao se expandir tudo e formar as constelações, as galáxias, nebulosas, etc., buracos negros, etc., se possa expandir, a entropia vai sempre aumentando. Com isso, né, uma das hipóteses que consideram que o universo vai acabar daqui a bilhões de anos é a morte térmica do universo, né, porque não vai ter nenhuma energia que vai poder ser aproveitada em forma de trabalho. Então vai ter a morte térmica do universo em que a entropia será máxima. Então, se a entropia sempre cresce com o tempo, nós podemos considerar que no início do universo havia entropia mínima e então sempre vai aumentar, dando sentido à seta do tempo, né? Aqui em bilhões de anos, né? Bom, com isso então, né, nós podemos definir um conceito que é a desigualdade de Clausius. É o seguinte: um sistema fechado, a entropia, que pode ser definida como quantidade de calor infinitesimal sobre a temperatura, é sempre menor ou igual a zero. Bom, então, isso aqui então, ΔS é igual a zero, é um processo reversível. E ΔS é sempre maior que zero para um processo irreversível, que são a maior parte dos processos na realidade. Então, ΔS é igual a integral num caminho fechado, integral de um ponto inicial ao final, de dq reversível sobre t. Aí, essa basicamente é a definição de entropia que a gente precisa agora para a física 2. Vocês não precisam ver algo muito mais complexo na física 2.
Depois, lá para frente, em mecânica estatística, em termodinâmica, vocês vão ver que a entropia pode ser descrita de maneira estatística, relacionando com constante de Boltzmann, temperatura, e Ln de uma grandeza que a gente vai chamar de ômega lá para frente, que essa grandeza aqui é o grau de multiplicidade do sistema ou número de estados acessíveis do sistema, etc. Que é uma forma estatística de definir entropia. Só que como a gente não precisa disso por agora, eu não vou explicar. Só citar para vocês ficarem curiosos. Então, basicamente o que a gente precisa por agora é isso. A gente pode considerar então que ao invés de fazer aqueles diagramas PV para analisar os ciclos termodinâmicos, ao invés de usar o PV, a gente pode usar T e S. E como é que a gente representaria um ciclo dessa forma? Ao invés de ser que nem aquele ciclo de Carnot, que seria duas isotermas e duas adiabáticas, a gente representaria simplesmente com um retângulo e aí fazendo então a representação do ciclo. Então, ΔS é igual a ΔS da fonte quente menos variação de entropia da fonte fria. Isso para o ciclo para as máquinas térmicas, né? Que é igual, então, quantidade de calor da fonte quente sobre temperatura da fonte quente menos quantidade de calor da fonte fria sobre temperatura da fonte fria. Então essa é uma forma de descrever as máquinas térmicas em função da entropia, que é bem útil em alguns casos. Então, por fim, falar só citar alguns casos particulares de entropia que está no livro. Então, por exemplo, um processo adiabático reversível. Adiabático não troca calor com meio, então dq igual a zero. Se dq igual a zero, a entropia é zero, porque tem zero no numerador, que pode ter, não pode ter zero no denominador, porque não existe divisão por zero. Se o numerador é zero, não tem entropia, a entropia é zero. Beleza. Transição de fase. Líquido para gasoso, sólido para líquido, gasoso para líquido, etc. A gente já viu nas aulas passadas que quando tem transição de fase, né, você tem a quantidade de calor, você não define ela em função do calor específico e da variação de temperatura, mas você define em função de uma constante L, que pode ser constante latente de fusão, vaporização, liquefação, solidificação, etc. E com isso, então, é só substituir o dq, substituir por Q, que é igual a ml, então a variação de entropia é ml sobre temperatura. Para um fluido incompressível, ou seja, o volume é constante, muito fácil de definir também, porque quantidade de calor é igual a capacidade térmica vezes dt, né, a infinitesimal de temperatura. Então, integrando ds, que é integrando dq sobre t, a gente tem então que vou fazer aqui então, ds igual integral de dq sobre t dt, que é igual integral de c dt sobre t. Bom, integral de c é constante, sai para fora. dt sobre t, ln, né, logaritmo. Só que como é uma integral indefinida, tem que surgir uma constante. Então, ds, delta S é igual a c ln de t mais uma constante. Por fim, no caso das aplicações, tem mais duas que são muito interessantes.
que são as aplicações para o gás ideal. Bom, lembrando a primeira lei, dU é igual a dQ, só que aqui no nosso caso vamos considerar que é reversível, porque a gente já está usando essa notação, mais dW. Energia interna, no nosso caso, vamos considerar como sendo N, CV, dt. Lembrando, N, número de mols, aqui eu vou considerar que é 1, né? Não é só para lembrar que se não for 1 tem que usar essa fórmula. CV, calor específico ou capacidade térmica molar a volume constante. E o trabalho vai ser, como sempre, menos P dV. Então, no nosso caso, N CV dt é igual a dQ reversível menos P dV. Aqui então vou considerar esse P usando aquela fórmula da equação de Clapeyron. Lembrando, né, que PV é igual a nRT. Então, P é igual a nRT sobre V. Então, aqui fica menos nRT sobre V dV. Que é exatamente o que a gente queria, porque aqui a gente tem um diferencial de volume, então a gente fez aparecer um volume aqui tirando o P. Né? Então, agora, só integrar todos os lados do estado inicial, final, inicial, final, inicial, a final. Aqui, antes de integrar, só vou fazer um artifício, que é dividir tudo por T. Então, aqui vai ficar NCV sobre T, dQ sobre T, e aqui corta o T, né? Vou fazer aqui. Vou fazer aqui em cima. Então, integrando isso aqui, né? Integral de 1 sobre T, dt, estágio final inicial, N, CV, Ln de T, falei direto aqui, TF sobre TI. Já estão cansados de ver esse tipo de integração? É igual integral de dq sobre T, própria definição de entropia. Então, ΔS menos integral de 1 sobre V, Ln de V, né? Então, NR, Ln, VF, VI. Isola a entropia. Então, ΔS é igual a N, CV, Ln, TF sobre TI, menos N, R, quer dizer, mais NR, LN de VF
sobre Vn. Bom, eu posso escrever essa fórmula de outra forma para achar o CP, porque aqui eu achei o CD, né? Então achar agora o calor específico ou capacidade térmica molar a pressão constante. Então PdV igual VdP mais RdT. Isso aqui nada mais é do que eu pegar essa equação aqui e fazer a derivada dela. Porque, por exemplo, derivada de PV. Para fazer a derivada de PV, eu tenho que fazer primeiro a derivada em P e mantenho o P constante, que é esse termo aqui, mais P e mantenho o P constante e faço a derivada de V. Né? Então esse termo aqui, para derivar esse termo, eu mantenho um constante, derivo outro, mantenho outro constante, derivo outro. Com R é a mesma coisa. N é número de mols, não vai entrar. Mas, então, seria aqui, vou fazer R dt mais TdR. Só que TdR é zero. Porque R é a constante universal dos gases. Então, a derivada de constante é zero. Logo, fica só o termo RdT. Então, com isso, entropia, ao invés de representar com CP inicialmente, vamos considerar aqui que CV mais R, que é igual a CP sobre T dt menos R dP sobre T. Aqui não está certo. Bom, então agora é só integrar essa fórmula. Antes disso, só passar para CP aqui. Então, ds é igual a CP sobre T dt menos R dP sobre T. Agora sim a gente integra aqui, de inicial a final em todos os casos. E acho então que ds é igual a CP ln df di menos R ln de PF sobre PI. Então aqui eu tenho a fórmula da... aqui o número de mols, né? N, eu tenho aqui a fórmula da entropia em função do calor específico, volume constante, que tem um termo logaritmo da temperatura final inicial, e como é volume constante, tem um termo com os volumes, né? Aqui, como é pressão constante, eu mantenho um termo com
com o logaritmo da temperatura, só que agora eu vou ter um termo do logaritmo da divisão entre a pressão final e a pressão inicial. Bom, e para finalizar termodinâmica, então, nível física 2, só definir um conceito final que é como a entropia do universo sempre vai aumentar, já que domina processos irreversíveis, porque no processo reversível ela se mantém constante. Ela nunca vai diminuir, mas ela pode se manter constante se o processo for reversível. Mas como no universo os processos são irreversíveis, ela sempre aumenta. Com isso, eu tenho a fórmula da variação de entropia do universo é igual à variação de entropia do corpo mais a variação de entropia da vizinhança. Exemplo, eu tenho um cubo de gelo, uma água. O cubo é o corpo. O lago é a vizinhança. Pode ser que a entropia de um deles se mantenha constante, logo a variação é zero. Só que não tem como as duas se manterem constantes. Então, a entropia do universo sempre aumenta. Que é isso que dá sentido à seta do tempo, né? Porque senão não existiria o conceito de presente, passado e futuro. Então, na real, apesar de a gente sempre estudar o conceito de tempo em todas as áreas, né? Cinemática, mecânica, ondulatória, eletromagnetismo, etc., quem melhor dá o conceito de tempo é a termodinâmica. Bom, e com isso, então, acabamos a parte de termodinâmica na Física 2. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.